Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um vídeo para vocês. Este é muito interessante porque traz uma questão candente. Muitas pessoas discutem a Bíblia, discutem o Evangelho e, na verdade, não têm a profundidade necessária para discernir qual é o sentido do texto e do contexto. Aqui a questão é: os ricos vão para o inferno? É o que nós vamos ver agora. Vamos começar apresentando a imagem de um homem rico. Aqui do livro Maçonaria, do Rick McNulty, vamos apresentar a imagem de um homem que é imensamente rico. Então, Jesus falou bastante contra os ricos e contra as riquezas. Então, este homem aqui, olha, pela vestimenta dele, você vê, é pura seda. Este homem vai para o inferno porque é rico? Bem, segundo a mentalidade simples, parece que sim, dentro de uma leitura superficial do Evangelho. Mas vamos ao texto e nós veremos com mais profundidade até que sentido Jesus nos quis mostrar a verdade entre a, vamos dizer assim, a riqueza e a pobreza. Mas Jesus diz que sim, na maioria das vezes. A despeito disso, quase todo mundo deseja ser rico. Muitos jogam nas loterias. Porém, se não sabem, fiquem sabendo. Isto é contrário à lei de Deus. Em Gênesis 2, Javé sentencia Adão com o dever, que ele antes não tinha. No paraíso, Adão e Eva comiam do fruto da árvore da vida sem trabalhar. Mas, depois do pecado, então eles são expulsos do paraíso e aí vem a sentença: comerás o pão com o suor do teu rosto. Pronto. Aí nós vamos agora encontrar algo que é proibitivo. Portanto, você não pode especular, você não pode jogar na bolsa de valores, você não pode não trabalhar. São Paulo diz: alguns dentre vós não trabalham. Pois eu digo, quem não trabalha não coma. Então aqui nós temos, né? O cérebro por causa de Adão e Eva sendo expulso do paraíso, e aí ele vai passar a trabalhar. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Gênesis 2, capítulo 3. Capítulo 2, versículo 3. Ou desculpa, capítulo 3. Então, a partir daqui, é proibido ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, loteria, Mega Sena, especulação financeira, investindo o dinheiro para poder ganhar em cima de investimentos. Você fica em casa sentado, enquanto você fica em casa sentado, então seu dinheiro está rendendo no investimento, na especulação, quer seja no dólar, quer seja no Bitcoin, onde quer que seja. Então, isso, minha gente, é absolutamente proibido. Segundo a lei de Javé, então você comprar dólares, investir em dólares, ou em Bitcoin, ou em qualquer outro tipo de investimento. Aqui nós temos ampliação da imagem. Isto é ilícito. Especulação, investimento na bolsa, compra de criptomoedas, ou ouro que valoriza, e ficar em casa esperando que o dinheiro renda sem fazer nada. Isto é absolutamente proibido pela lei de Moisés. Né? Por quê? Porque você tem que ganhar o seu dinheiro com o seu trabalho. Isso na maçonaria é indicado claramente pelo avental. O nosso avental deixa claro que a honra do homem está no valor do que ele ganha com o seu trabalho.
Então, quem não sabia, fica sabendo, viu? Se você ganha dinheiro investindo na bolsa, ou então jogando na loteria, você está indo contra a lei divina, a lei de Deus. E muita gente faz isso, eu acho que inocentemente. Então, mas Jesus não vai só na questão do investimento ou da especulação. Diz em Marcos 10, 23 a 31 que as riquezas são perigosas. Ó, ele deixa claro quão perigosas são as riquezas. E diz em Mateus 19, de 23 a 25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Deus do céu. Olha, isso, minha gente, é extremamente grave, né? Vocês vejam que dizer, Jesus dizer, ensinar, isso são duas frases terríveis, né? Então, numa, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Um camelo passar pelo fundo da agulha é absolutamente impossível. Então, o sentido do texto é claro. Um rico não entraria no reino de Deus jamais, pois um camelo não pode passar pelo fundo de uma agulha. Esse é o ensinamento de Jesus. E, indubitavelmente, todos encontraremos isso no Evangelho. É só procurar os ensinamentos de Jesus. Aqui nós vamos voltar à câmera para mostrar uma imagem de Jesus. Aqui está. Então, ele, aqui exaltado como grande arquiteto do universo, e aqui, numa aura brilhante, ele ensina que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E quão perigosas são as riquezas. Então, isso está claro, né? E não há a menor dúvida. Logo, parece então que os ricos irão para o inferno. Mas a coisa não é só assim tão simples de resolver. Vamos desenvolver nosso raciocínio? Vamos. No sermão do lamento, ele fala: ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, gordos, porque tereis fome. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 24 a 26. Mas, para entendermos isso, teremos que ir até o Sermão da Montanha, onde está escrito: bem-aventurados os pobres em espírito, destaco bem isso, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 9. Ora, aqui fica claro que a noção que Jesus tem de pobreza é ter um espírito de pobreza. Não é não ter bens materiais. É não se apegar a esses bens materiais. Então, pobres em espírito. Alguns textos dizem de espírito. Não, pobre de espírito quer dizer burro, idiota. Então, pobres em espírito. É a tradução certa. Então, ter um espírito de pobreza não significa vender tudo que tem, se você é rico depois desse vídeo, e dar aos pobres, como ele diz ao jovem rico em Mateus 19, 21. Sabendo que o jovem rico será futuramente o apóstolo Marcos, que foi discípulo de São Pedro. Então está esse episódio em que o jovem Marcos vai dizer a ele: mestre, que devo fazer para herdar o reino de Deus? Ele diz: volta para a tua casa, vende tudo que tem e distribui com os pobres. Depois, vem para mim de novo e segue-me. E o jovem baixou a cabeça, porque eu não tenho coragem de fazer isso, porque era muito rico. Mas o texto termina dizendo que Jesus o amou. Outro exemplo, o rei Davi, no Salmo 86, se diz pobre, infeliz. Ora, o rei de Israel, que conquistou todos os reinos que vão desde a margem do rio Nilo, no Egito, até o Eufrates, na Mesopotâmia, jamais poderia dizer-se pobre. Talvez infeliz, sim. Por quê? Porque Santo Agostinho enfatiza isso.
mais pobre, olha, ele fundou o reino de Judá, que ia das margens do grande rio Nilo até o rio Eufrates. Meu Deus do céu, é muita terra. À esquerda do Sinai, o Nilo. À direita do Sinai, o Eufrates. Muita gente. Então, e o Salmo, onde ele diz isso, ele diz, é o Salmo 86, ele diz, tem piedade de mim, Senhor, porque sou pobre e infeliz. Bom, pobre ele não era, né? O rei de Israel, palácio imenso, né? Muitas, 8 mulheres, 8 esposas, e riqueza a perder de vista. Mas, infeliz, sim. Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, nunca achou a paz enquanto passou a vida nos prazeres do mundo, dos sentidos. Mas, quando se entregou a Deus, então confessou e disse ao Senhor: nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em vós, Senhor, pois tu nos fizeste para vós. Que frase linda. Então, tu nos fizeste para vós. E o nosso coração se repousa, se é feliz, quando está contigo, quando te encontra. Então, no mundo tudo é vaidade, de Salomão, né, no livro da sabedoria. No mundo tudo é aflição. E Jesus diz, no mundo tereis aflição, porém tende confiança, eu venci o mundo. Portanto, só Deus traz a verdadeira paz à alma. Há um discípulo, que não é o único, cujo nome não aparece na Escritura. Há vários, mas esse vamos enfatizar. Porque ele é o dono do cenáculo. Gente, o cenáculo é o local onde Jesus faz a última ceia com seus apóstolos e 120 discípulos. Olha, minha gente, ele é pai do jovem Marcos, por isso Marcos vai herdar a fortuna dele, e Jesus diz, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E Marcos, nem pensar nisso. Então, Marcos nós sabemos que é, né, porque o contexto deixa claro. Mas o cenáculo, que depois vai pertencer a ele, onde o pai de Marcos recebe um pedido do discípulo, diz assim, o mestre mandou que preparasse a ceia para ele. Era numa quinta-feira, nós chamamos de quinta-feira da paixão, a última ceia de Cristo. Ali cabiam 120 pessoas confortavelmente acomodadas. Gente, é uma estrutura que somente alguém muito rico poderia ter. Naquela época, um local onde coubesse confortavelmente 120 pessoas. E esse homem é um discípulo de Jesus, tão fiel, que Jesus não se dá a preocupação de preparar a ceia, a Páscoa, não se preocupa, simplesmente manda dizer aos discípulos, digam a ele que preparem a ceia, o lugar onde eu vou cear com vocês. Esse homem era extremamente rico. E Jesus tem ele como um dos seus discípulos prediletos. Não é nomeado. Tem outro, chamado José de Arimateia. Esse é muito conhecido. Ele comprou o túmulo de Jesus no Monte das Oliveiras. Comprou o monte todo, que era evidentemente muito caro. Comprou o Monte das Oliveiras e lá tem um túmulo novo e ele comprou para sepultar Jesus. Mas, apesar de Arimateia ter tanto dinheiro, Jesus jamais mandou que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Parece uma contradição, não é? Não, não há nenhuma contradição. Vamos dar mais detalhes sobre José de Arimateia. Ele era um fariseu, portanto, seguidor da lei rigidamente. Os fariseus seguiam a lei de Moisés com rigidez. E discípulo secreto de Jesus, porque não queria perder as simpatias do Sinédrio. Pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. Isso era uma ousadia muito grande. Pediu a Pôncio Pilatos, governador da Judéia, autorização para tirar o corpo do crucificado e sepultá-lo. Ora, não era esse o costume.
comprou um lençol de linho imenso, o linho caríssimo, e envolveu o corpo de Jesus e colocou no túmulo. É que supõe ser hoje o Santo Sudário. Mas um criminoso punido com a crucificação tinha que ficar exposto lá, pregado na cruz, para que os corvos comessem primeiro os olhos, depois todo o seu corpo. Porém, Jesus recebeu um tratamento diferente, graças a José de Arimateia, que usou seu prestígio, sua influência, sua riqueza diante de Pôncio Pilatos para obter seu corpo e envolvê-lo em um lençol de linho e o enterrar em um sepulcro que ele tinha comprado no Monte das Oliveiras, junto com o monte. É um sepulcro novo, estava no Monte das Oliveiras. E ele, Jesus, não manda Arimateia vender o que tem e dar para os pobres. Então, alguma coisa aí que nós temos que entender. Então, a questão é se você serve a riqueza ou se você se serve das riquezas. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque se dedicará a um, desprezará o outro, ou amará um e odiará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Naquela época, Mamon era o demônio que dava riquezas. Nós temos um apresentador de televisão que jogava aviãozinho de nota de 100 reais, 50 reais, que induzia as pessoas, né, subliminarmente a isso, né? Tudo por dinheiro, é o nome do programa. Mas a conclusão óbvia é que tudo que Deus criou é bom. Então Deus criou os bens, Deus criou o ouro, a prata, as riquezas. O que ele criou, portanto, é bom. Porque a cada dia Deus diz. E Deus fez o mar, as águas, e viu que era bom. E Deus fez os bosques, a vegetação, e viu que era bom. Então, e no sétimo dia olhou para o que tinha criado e viu que era multum bonum, muito bom. Então, quando se usa a riqueza, os bens materiais, para um fim justo, então a riqueza é boa. Então você pode usá-la. A questão é, você é senhor das suas riquezas ou a sua riqueza é sua senhora e você é servo dela? Se você serve a Mamon, ao demônio que ele te deu não, que pode ter te dado riqueza, então o ouro é teu dono, o dinheiro é teu dono e tu és servo do ouro. Ora, se és servo da riqueza, não pode ser servo de Deus, como Jesus disse em Mateus 6:24, citado assim. Mas nós já percebemos, claro, se usamos um pouquinho da inteligência, que não são as riquezas que impedirão ninguém de herdar o reino do céu, aquele homem rico, como eu mostrei desde o princípio, e sim o apego aos bens mundanos, ou seja, valorizar demais os bens deste mundo. Jesus ensina que devemos procurar primeiro o reino de Deus e o resto será dado por acréscimo, em Mateus 6,33. Ora, está claro, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então tem uma palavra a mais, interessante. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então, aí fica claro, nos evangelhos de Jesus Cristo, fica claro, aqui vão estar Jesus e os evangelistas, voltando para a câmera, porque está nos evangelhos. Então aqui nós temos Jesus sozinho, no frontal da Catedral de Chartres. Aqui ele está sozinho nesse início, com os 4 animais sagrados, os 4 seres viventes, e na folha onde estava marcado, nós temos os 4 evangelistas. Aqui está. Aqui está aquele que tem o anjo, né? Aqui está um anjo do lado dele, portanto, é Mateus. Aqui está o que tem um leão do lado dele, é Marcos. Aqui está um que tem uma águia atrás dele, é João. E aqui está um que tem um boi do lado dele, que é Lucas.
Então, Lucas é representado como tendo o boi, os 4 sagrados, que estão aqui em cima de novo. 4 animais sagrados, os 4 maiores anjos do céu. Então, são representados por um boi, que está aqui, por uma águia, que está aqui de asas abertas, por um leão, que está aqui, e por um anjo, que está aqui. Então, os evangelistas deixam claro que essa tradição é muito antiga, vem da Suméria, é o caribu, ou o querube. Logo, não há a menor dúvida de que Jesus pregou isso e os seus discípulos espalharam esse ensinamento. Mas a questão é que nós já colocamos, acho que a essa altura já ficou bem claro. Né? Quem é de quem você é servo? Você é servo de Deus ou é servo da riqueza? Outra coisa é a justiça. Então, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não basta, portanto, apenas buscar o reino de Deus e ser injusto. Eu vou para a igreja, eu congrego, eu vou para a Assembleia do Reino de Deus e todas essas coisas eu faço. Mas você é injusto. Então, você, na verdade, não está no caminho que Jesus Cristo traçou quando disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Mas o que é justiça na mente do Novo Testamento? Primeiro ato de justiça é saber que Deus é Senhor de todas as coisas. Esse é o primeiro ato de justiça. Reconhecer, portanto, o senhorio de Deus sobre tudo que existe. Tudo é dele, por ele e para ele. Já que ele fez o mundo e tudo que existe. Esse é o primeiro ato do justo. Se você não reconhece que Deus é o Senhor de tudo, né? Tudo é de Deus, tudo é do Pai, nós somos do Pai, o mundo, o universo, tudo é do Pai. Esse é o primeiro ato de justiça. Então, o ateu, por exemplo, não reconhecendo isso, ele se arrisca muito. Mas, não é somente isso, ele pode ser justo, não reconhecendo que Deus é Senhor de tudo, mas fazendo boas obras e sendo uma pessoa honesta e digna. Quer dizer, Deus, portanto, é Geburah e Chesed. Ou seja, ele é severo quando quer e é misericordioso quando quer. E a misericórdia prevalece contra a severidade. Então, assim o ateu também pode se salvar pelas boas obras. Então, vemos isso no episódio em que São José pretende deixar Maria. Dentro do contexto, ele vai trabalhar durante 6 meses, né, o nome da cidade é dedicado a Júpiter. É um templo de Júpiter feito na cidade. É ali a Capitolina. E lá São José vai fazer a porta de um grande templo a pedido de Herodes. Fica 6 meses. Durante esses 6 meses, Maria engravida. E ele não vê, ele não está presente. Nem tinham casado ainda, eram noivos. Então, quando ele volta, 6 meses depois de tê-la deixado virgem, ele encontra grávida. Mas o texto diz: mas por ser justo, decidiu abandoná-la. Ora, o que é que a lei de Moisés mandava? A lei de Moisés, recebida por ele diretamente de Javé, mandava que ele apedrejasse. Deveria, portanto, ele mandar apedrejá-la. Vamos voltar ao texto e ver aqui Moisés recebendo a lei diretamente do anjo. Então aqui está, na sarça de Horebe, o anjo Javé, dá para perceber, não dá? E aqui está o olho que todo vê, que é Reshite, o Logos, e aqui está a imagem de Moisés. Então Moisés está aqui recebendo a lei, né, depois da sarça do Horebe. Na verdade é no Sinai. Mas esse quadro serve bem para o que nós queremos. A lei de Moisés diz: apedreja, taca a pedra na geni. Se a mulher adulterou, então ela vai ser apedrejada.
José não considera isso justiça. Por quê? Porque só Deus pode julgar. Só Ele sabe o que há no coração de cada pessoa. E Maria tinha cerca de 15 anos e José 52. Então, o julgamento dele é: eu casei com uma menina e ela deve ter se apaixonado por um jovem. Ele não queria casar com ela. Ele foi contra, né? Quando ela foi prometida a ele em casamento, o sacerdote dos essênios que tomou essa decisão, ele disse: você vai me envergonhar, porque eu já sou um homem idoso e ela é uma criança. Mas tinha que casar porque os dois eram descendentes de Davi e a dinastia, embora pobre, tinha que continuar. Mas José, então, sendo justo e não querendo, portanto, cometer um erro, seguindo a lei mosaica, portanto, ele já estava acima da lei, não apedreja Maria. Simplesmente de noite arruma as coisinhas dele, pega um pouquinho de jabá com girimum, farinha e vai embora, desaparece. Bom, sabendo que depois ele volta. Logo, o carpinteiro de Nazaré já tem a mentalidade de Jesus, ele que é pai nutrício de Jesus, adotivo, já tem essa mentalidade que o filho vai deixar bem claro. Não julgueis para não seres julgados, pois com a mesma medida com que medides, sereis medidos. Isso está em 3 evangelistas, Mateus 7, de 1 a 2, Lucas 6, 37 a 45. Então, 2. O que Jesus critica é o julgamento da alma de outras pessoas, porque você não sabe o que moveu a pessoa àquele ato. Somente Deus sabe as condições espirituais das pessoas e como elas se relacionam com Ele. Ou seja, somente Deus, só Ele e mais ninguém, vai poder dizer o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Vamos terminar, portanto, mostrando no livro de Francis Huxley um quadro belíssimo que mostra Javé como Deus. É um Deus de terceira categoria, mas é o Deus do nosso universo. Então aqui ele está julgando uma alma. A alma está no colo dele, simbolicamente, ele está, essa alma é digna de ficar aí com ele ou não. Então, só Deus é juiz justo. O julgamento pertence a Javé, diz a Bíblia. Assim nós encerramos esse nosso vídeo, né, aos 28 minutos, e mostrando então que só Ele pode julgar. Só Ele é justo juiz. Pronto. Então, aqueles que procuram imitar a justiça divina, então que o façam. Por quê? Porque para o homem julga segundo a aparência, segundo aquilo que ele vê, e não sabe o que vai no interior da alma humana. E Jesus diz: eu não julgo pela aparência, mas segundo a verdade. Ou seja, ele conhece o que está no interior de nós, de cada um de nós. Portanto, ele será juiz dos vivos e dos mortos. Foi constituído assim juiz dos vivos e dos mortos. E Jesus é maior do que Javé, sabemos disso. Jesus é Reshit, é o Logos, enquanto Javé é um anjo, empoderado. Assim nós terminamos nosso vídeo, pedindo a vocês que deem um like, é importante, né? O dedinho se vocês gostaram, o YouTube vai recomendar, e que vocês não se esqueçam que nós damos 14 cursos diferentes: Cabala, Tarô, Alquimia, Simbologia, Religiões Comparadas, Mitologias Comparadas. Então, inscrevam-se nos nossos cursos e assim vocês estarão nos ajudando e recebendo o ensinamento de fonte segura, porque o professor Marlanf não brinca com o conteúdo do que ensina. Ao contrário de muitos aí que fazem fantasia, criam fantasias, né? Se cabeça de Jaelã fosse um jardim, estava cheio de flores. Então, minha gente, assim nós encerramos, né, pedindo a vocês que inscrevam-se no nosso canal,
Se você é um visualizador ocasional e encontrou, inscreva-se, porque nós temos 4.500 vídeos. Estamos há 6 anos no YouTube e não escrevemos nada que não seja sério. Vamos despedir de vocês, desejando uma boa visualização e até o próximo vídeo.